eu me chamo Nayana Loivas e hoje é a nossa segunda aula de Price Action base. Na primeira aula a gente falou sobre barras de alta e barras de baixa e as definimos. Hoje a gente vai falar de barras de tendência e barras de lateralidade e vamos descobrir essa classificação simples que é classificar as barras de alta e as barras de baixa, que só podem ser classificadas na teoria do Allbrooks como barras de tendências e barras de lateralidade. Muito fácil, não? Dentro do Price Action é tão importante a gente analisar uma única barra como o gráfico inteiro. As barras, elas vão compondo e formando o gráfico, ou seja, as barras elas vão determinando o contexto de um gráfico. Porém, as barras, elas são capazes de representar muito mais do que a maioria poderia supor que elas podem nos dizer. E aos poucos, nessa série de Price Action base, tomaremos consciência de boa parte desse potencial de análise de barra a barra que o Allbrooks nos traz. E por falar nisso, eu quero apresentar os livros aos quais eu estou me baseando para poder fazer essa série de Price Action base, que são esses livros aqui, Operando Price Action Tendência e Operando Price Action Lateralidades. Conseguem ver? Os dois livros, não tô ganhando nada com ele, mas eu vou deixar aqui o link para quem tiver interesse em adquiri-los e lê-los também. Então eu só quero fundamentar que essa série está baseada nesses livros oficiais do Allbrooks, já traduzidos, mas ele possui 3 livros. O terceiro, né, até onde a gente sabe aí, nós que somos seguidores dessa teoria, a gente sabe que tá aí para sair, certo? E apresentado a base de referência aí do nosso All, eu quero dizer para vocês que se vocês ficarem comigo aqui nessa série, assim como eu, você também nunca mais será o mesmo ao analisar o que o Allbrooks pensa. Isso se você já conhece alguma teoria de análise técnica, tá bom? Então, agora é hora da gente falar do nosso assunto. Já vimos o que é uma barra de alta, o que é uma barra de baixa. Se você não viu, acesse a playlist na aula 1 e você vai entender melhor o que é uma barra de alta e uma barra de baixa. Agora a gente vai ver um pouco mais sobre elas. As barras de alta e as barras de baixa, elas só têm 2 classificações. Ou elas são barras de tendência ou elas são barras de lateralidade. A gente já aprendeu a classificar o que é uma barra de alta, o que é uma barra de baixa. A gente já sabe o que é sombra, né? Os pavis das barras. Mas vamos dar uma revisada agora. Vamos para um slide. Vamos definir aqui rapidinho o que nós vimos na aula passada. Uma tendência, uma barra de tendência são parecida com essas barras, tá vendo? Elas precisam ser barras fortes. Elas precisam ter claramente uma força nelas, a qual a gente possa visualizar se essa força é de vendedores ou de compradores, tá? Verde representa a compra, vermelho representa a venda. Então as barras de tendência, elas precisam ter corpos expressivos, tá bom? Esses corpos, eles precisam ser maiores do que as sombras das barras. Nós vemos aqui as sombras são essas, são os pavis, tá? E a gente vê que existe claramente um desequilíbrio entre as partes do mercado através dessas barras, tá? Esse deslocamento que essa barra faz, né, sendo uma barra de tendência de alta ou de baixa, é um deslocamento vertical do preço. Então a gente pode reconhecer mais um componente aí de força de barra de tendência, que seria quando ela se desloca no eixo vertical, no eixo Y, tá? E as barras de lateralidade, a gente pode ver que são barras que ficam em cima do muro, né? São barras fracas, corpos pequenos, sombras muito grandes. Existe claramente aqui um equilíbrio entre as partes de compra e venda do mercado. E normalmente quando você olha um gráfico, esse deslocamento com esses tipos de barras, esses deslocamentos, eles se dão em um nível de preço
praticamente único. Eles definem uma área de preço e eles se deslocam muito mais de maneira horizontal no preço, ou seja, no eixo X, do que quando você vê barras assim, até um pouco menores do que essas, mas que tem corpos bastante expressivos, você vê que o gráfico está se deslocando de forma vertical, ok? Faz todo sentido a gente classificar as barras dessa forma. Vamos pensar um pouco. O tempo gráfico que você escolheu analisar, você está olhando para um tempo gráfico, né? Abre aí um gráfico, vê. Olha para ele e pergunta, ele está em tendência ou ele não está em tendência? Esse é um questionamento que nós, que operamos price action, fazemos o tempo todo. Nós falamos que um gráfico está em tendência quando ele se desloca sobre o eixo Y, né? E ele está em lateralidade quando ele se desloca sobre o eixo X. Bom, se ele não assumir uma tendência, ou seja, se ele não está se expandindo no eixo Y, se ele não está verticalizando o preço, então ele apresenta algum tipo de lateralidade, tá ok? Existem alguns tipos de lateralidade que a gente vai ver, mas por enquanto nós vamos... É muito eficiente pensar dessa forma, que se ele não estivesse deslocando pelo eixo Y, ele está simplesmente lateralizado, ele está dentro de uma forma de lateralidade qualquer, que é quando o gráfico se desloca no eixo X. Você vê que ele assume uma área de preço ao qual ele não sai, ele vai em cima, ele vai embaixo, e você vê que o gráfico ele tem uma característica de preços assim horizontais, ok? A lateralidade no geral ela é definida por barras que se sobrepõem uma às outras, tá ok? Então, se você tem uma área de preço ao qual o preço está se deslocando, você normalmente tem a composição desse gráfico por barras que se sobrepõem o tempo inteiro. O preço vai e volta. Agora perceba, se esse gráfico que você está observando, ele tiver em algum tipo de lateralidade, essa lateralidade ela é composta por tendências em um tempo gráfico menor. Se você está num tempo gráfico de 15 minutos, você vai ver que nos 5 minutos é possível que a lateralidade dos 15 minutos tenha assumido algum tipo de tendência num tempo gráfico menor, de 5, de 2 minutos. Isso é muito bom você observar para você começar a sentir o mercado, como ele funciona. Num tempo gráfico menor, então, a gente também pode observar tendências contidas em apenas uma barra, ok? Então, a gente pode ter uma tendência dentro de uma única barra. Tá aí o motivo da gente classificar as barras de tendência como barras de tendência, porque elas realmente são uma tendência num tempo gráfico menor, tá ok? Então, a gente pode dizer que tanto uma barra é de tendência ou de lateralidade, como também podemos dizer que um espaço do gráfico que separamos para observar também ou está em tendência ou está em lateralidade. Bora ver exemplos para você não ficar aí com esse ponto de interrogação na sua cabeça, ok? Bom, eu peguei um exemplo aí recente do dia 7/6, tá? Desse ano, num gráfico de 15 minutos, de 5 minutos e de 2 minutos do índice brasileiro, tá bom? Então, eu escolhi pegar esse pedacinho aqui, que vocês estão vendo aqui, esse quadradinho aqui amarelo, para mostrar para vocês que, se você perceber esse espaço de gráfico que eu peguei para a gente poder ver como um exemplo, você percebe que ele tá totalmente lateralizado, ele tá se deslocando exatamente assim, ó, como o meu mouse está passando aí na tela, ele tá se deslocando de maneira horizontal. Ele bate no preço aqui em cima, ele volta para baixo e ele tá se sobrepondo. Se você parar para perceber direitinho, você vê que até boas barras
de tendência, porque podem acontecer boas barras de tendência dentro da lateralidade, e o contexto é muito importante para te dizer se um gráfico está em tendência ou não. Você vai saber classificar a barra e você também precisa saber classificar a barra dentro de um contexto. Então, barras e contextos, elas são muito importantes para que você venha a fazer boas operações. Então, nós temos, dentro da lateralidade, a gente tem tanto barras dojis, que são barras laterais, e a gente também tem barras de tendência, tá vendo? Essas são boas barras de tendência de baixa, essa é uma boa barra de tendência de alta, mas nós estamos caminhando em um único range de preços, ok? E se você ver, esse pedacinho que eu peguei como exemplo pra gente, ele tá refletido aqui embaixo, ó, em tempos gráficos menores. A gente tá vendo esse aqui, ó, o tempo gráfico de 5 minutos, olha pra cá, e a gente vê que 4 barrinhas dessa, ok? 4 barras dessa, ela foi uma tendência no gráfico de 5 minutos. Ela é exatamente a composição dessas barras, ok? Então, a gente tem realmente uma tendência num gráfico menor, ou seja, essa barra de tendência, ela é uma tendência no tempo gráfico menor. E a composição de todas essas barras, essa barra aqui, ela veio aqui embaixo e ela foi, em algum momento, uma barra de tendência, apenas ela fechou aqui em cima, então ela se tornou uma barra doji, mas em algum momento ela foi uma barra de tendência. E foi isso que aconteceu aqui, ó, no tempo em que ela estava sendo formada. E no gráfico de 2 minutos mais ainda, a gente tem uma tendência. Então você pode perceber por esses exemplos aqui que a lateralidade, o gráfico está lateral, você pode perceber nitidamente que esse gráfico está lateralizando os preços, ele está exatamente num range de preços apenas, ele não sai dessa área de preços. E aqui você vê que já houve uma lateralidade, a gente já vê um deslocamento do preço no eixo Y, ok? A gente teve deslocamento num gráfico, num tempo gráfico menor, teve um deslocamento de preço num tempo gráfico menor, ok? Vamos desenvolver esse conceito de tendência e lateralidade aos poucos e a gente vai ver todas essas utilidades na nossa análise, ok? Vai acompanhando a série, por enquanto é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou até mostrar um resuminho que eu fiz sobre a aula de hoje para a gente poder ter uma visibilidade maior das coisas. Então, a gente aprendeu hoje o quê? Que uma barra ela pode estar em tendência ou em lateralidade, ou seja, ela pode ser uma barra de tendência ou uma barra de lateralidade. A gente viu que as barras de tendência, elas são tendência, uma única barra de tendência, ela pode ser uma tendência num tempo gráfico menor, ok? E fará várias barras de tendência juntas que a gente viu, 4 barras, né? 3 barras de tendência, né? Que as últimas foram uma tendência ali, depois ela fechou como um doji, mas a gente viu que em algum momento ela se formou como uma barra de lateralidade, mas nos 15 minutos ela fechou como uma barra doji, ou seja, uma barra de lateralidade. Mas nós tivemos uma tendência num tempo gráfico menor. Então, resumindo, a gente na barra de tendência, uma barra de tendência ela pode ser uma tendência no tempo gráfico menor, uma única barra. A junção, o conjunto de barras de tendência, ela também pode ser uma tendência ainda maior nos tempos gráficos menores. E a gente tem as barras de lateralidade, que normalmente elas mostram o preço de forma horizontal. Elas têm uma lateralidade dentro do gráfico, né? A lateralidade, ela é composta por essas barras de... Elas são compostas, dentro do gráfico, são compostas, como a gente viu, de barras de tendência e de lateralidade. Mas o que importa é você reconhecer o contexto. Se o gráfico está em tendência também, junto com as barras que estão sendo apresentadas, ou não está em tendência, ou simplesmente ele está assumindo uma parte ali do range de preços no gráfico e fica por ali mesmo sem sair. Então a gente já sabe que uma barra pode ser classificada como barra de tendência ou lateralidade e que um gráfico
todo, uma parte de um gráfico que você escolhe analisar. Você pode escolher analisar muito mais do que isso que eu estou mostrando. Aqui eu estou mostrando um gráfico de 5 minutos, mas anteriormente eu mostrei um gráfico de 15 minutos também, vocês viram. Você também pode estar analisando o gráfico diário. Você pode ver a tendência de um ativo diário num gráfico diário, ou seja, cada barra do gráfico ela é composta por um dia. Ela representa um dia de pregão, tá? Então se você colocar num gráfico diário, vamos colocar num gráfico diário para a gente poder ver aqui do que está sendo falado. Ó, esse é um gráfico diário do índice brasileiro. A gente consegue diminuir e ver todos os anos, 2015, 2007, 2010, vocês vão ver aqui a tendência macro, né? Que a gente chama de uma tendência macro para você ver. Então você pode analisar anos a fio, ok? Como você pode analisar apenas o ano de 2022. A gente tem o gráfico de 60 minutos, que a gente também pode ver e você percebe que a movimentação do preço, ela é mais expansiva conforme você vai diminuindo o tempo gráfico. Esse é um gráfico de 30 minutos, esse é um gráfico de 15 minutos. E veja como as coisas, elas mudam um pouco, tá bom? Então a ideia hoje foi mostrar para vocês que a gente tem uma barra sendo classificada como barra de tendência ou barra doji de lateralidade, ou um gráfico pode estar em tendência ou em lateralidade. Importante salientar, você pode chamar uma barra de tendência, uma barra de lateralidade de doji, mas você não pode chamar um gráfico de doji, ok? Uma barra ela só pode ser classificada em barra de tendência ou uma barra doji, e você também pode estar falando uma barra de lateralidade, mas um gráfico ele pode estar em tendência ou em lateralidade. Um gráfico não pode estar em doji, tá bom? Bom, por enquanto fica uma lição de casa, mais uma lição de casa para vocês. Pega um pedaço de um gráfico e começa a destrinchá-lo. Identifique barra de alta, barra de baixa, se a barra de alta e de baixa é uma barra de tendência ou uma barra doji. Questione-se se a barra foi boa, se ela não foi boa, se ela tá dentro de um gráfico lateral, se ela tá dentro de um gráfico de tendência. Começa a observar os pavis das barras, começa a perceber o quão grande eles são. Perceba se o pedaço de gráfico que você escolheu analisar, ele parece mais que ele está expandindo, subindo a níveis mais altos de preço, ou ele está descendo a níveis mais baixos de preço. Isso seria um contexto de tendência do gráfico, ou se ele não sai de um certo range, de uma área de preços apenas, ele não sai num quinho, ele fica ali num contexto lateral, indo para cima e para baixo. Então é um contexto lateral do gráfico, tá? Observe também as barras no tempo gráfico menor e o contexto que elas estão inseridas, e vai treinando seus olhos, porque a análise gráfica é treino, é tempo de tela, tá? É treinar os olhos para poder perceber os detalhes do que o gráfico realmente quer falar para você. Para deixar claro aqui, mudar de tempo gráfico para operar day trade não é algo ideal, como a gente viu, né? A gente muda de tempo gráfico e as coisas mudam bastante, tá bom? Mas a gente está fazendo isso. A ideia dessas lições é fazer isso para vocês começarem a compreender a lógica do mercado através da análise gráfica, que a análise gráfica é a análise exatamente do gráfico. Então a gente precisa criar repertório. É importante a gente criar repertório, fazer bagagem, tomar consciência de como o mercado vai se desenvolvendo de inúmeras maneiras, e logo você vai ser capaz de ver o que faz mais sentido para você, o que mais você consegue ver no gráfico, o que mais você consegue desenvolver, e a cada vez mais você vai desenvolver mais coisas, mais conhecimento. Step by step, ok? Bom, como eu adoro frases de efeitos, antes de encerrar,
eu vou citar uma frase que foi lançada pelo mestre Albrook sobre operar mercado financeiro somente analisando barras ou operar mercado financeiro analisando barras com indicadores, que muitas pessoas gostam de indicadores. Bom, ele diz assim: é realmente muito simples. Se o gráfico estiver subindo, você compra. Se o gráfico estiver descendo, você vende. Mas se você colocar um monte de indicadores no gráfico, você desvia os olhos do que o gráfico está dizendo. Basta olhar para as barras. Elas dizem que você precisa comprar ou vender. E aí, o que você acha disso? Comente aqui, vamos debater muito sobre esse tema e até a próxima!